Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente vai falar sobre o episódio 7 de O Segredo na Ilha Proparoxítona. Qual é o nome do episódio? É Prosopagnosia, isso mesmo, Prosopagnosia, velho. Que é de longe, assim, muito fácil, o melhor episódio de Segredo na Ilha. E um episódio que, mano, tá competindo ali na lista dos melhores de todo Ordem. Muita coisa aconteceu, muita revelação, minha cabeça tá explodindo, mas eu vou tentar falar mais ou menos o que eu entendi, o que eu achei e o que aconteceu mesmo no episódio. Então vamos lá, vamos com calma, né? Vamos do começo do episódio. O treininho do Vandebas. Eu gostei, tipo, muito como cada um dos players realmente escolheu aquilo que era mais óbvio pro personagem deles, né? Eu só me surpreendi um pouco que o Milo escolheu o ocultista. Pela build dele, eu achava que especialista fazia um pouco mais sentido, e pela personalidade dele, eu achava que combatente fazia mais sentido. Mas o filho não pegou nenhum dos dois, ele pegou o ocultista, o que, da forma que o Matt falou, né, que o Milo se sente a respeito e tal, de que ele precisava pegar o ocultista pra descobrir mais sobre quem ele era e como ele ficou assim, eu acho que fez sentido. Então, por esse lado, foi legal. Mas, tirando o Milo, todo mundo ali pegou o que eu realmente imaginava que eles fossem pegar. E começou o treininho do Vandebas, mano. Eu gostei muito de como o Vanderlei treinou o pessoal, né? Eu gostei bastante, principalmente do treino dos ocultistas, porque, assim, o Vanderlei, ele, né, claramente ele não é um ocultista, ele não tem muito entendimento disso, né? Ele nem é treinado em ocultismo. Então, o que ele fez foi basicamente explicar o básico do outro lado, né? As coisas que os nossos protagonistas de desconjuração aprenderam com o Anthony, né? De que os elementos do outro lado, eles, né, quais são os quatro principais elementos do outro lado, tem o medo também, né, e o que eles fazem, quem é melhor contra quem é forte contra o quê. Eu achei muito legal toda essa parte, e enfim, rapidamente a gente passa pelo treinamento de todos eles, e vamos direto para os quadros, né. Primeiro de tudo, tem o quadro do Milo Miguel. O Milo finalmente olha pro quadro que o Bartô tinha, né, do Miguel sozinho, e ele conversa mesmo com o Miguel, né, eles têm uma conversa ali, pelo jeito o Miguel, ele tinha que escolher se ele ficava e o Milo ia, ou se ele ia e o Milo ficava, era isso, e ele escolheu ir pro Milo ficar. Pra ser sincero, toda essa questão do Milo Miguel ainda tá um pouco confusa na minha cabeça, mas pelo que eu entendi era isso, e aí os dois têm um momento ali muito bonito, é até engraçado, né, o Matt interpreta muito bem, considerando que, tipo, ele tem que falar com ele mesmo ali, e é, tipo, basicamente o mesmo personagem, né, o Milo e o Miguel. E eu acho que esses momentos, assim, pelo menos pra mim, o Milo e o Miguel, dá pra ver que, tipo, é muito difícil diferenciar, pelo menos eu achei durante esse episódio todo, muito difícil diferenciar quando era o Milo e quando era o Miguel, né, quando o Matt tava interpretando quem, né, até porque ele tá se acostumando ainda direito, né, ele tá aprendendo, e, tipo, nesses momentos a gente vê o quanto é impressionante o que o Selbit faz. Porque ele, né, durante todo o episódio, ele fica interpretando um monte de NPC diferente. Às vezes ele faz diálogo de 2 ou 3 ou mais NPCs. E a gente sempre percebe, mano, quando ele troca de NPC, sabe? Qual NPC ele vai, entendeu? Eu acho isso muito impressionante. Eu acho que nesse episódio deu pra ver que, assim, o Selbit manda muito bem nisso mesmo. Enfim, voltando ao quadro, né, que o Milo viu, ele abraça ali nessa hora o Miguel, os dois se unem nessa única coisa, e o Milo ganha o primeiro ritual dele, que é o Consumir Manancial, que ele ganha um buff aí em troca da vida de coisas que estão ao redor dele, que ele muito provavelmente vai ter que usar no próximo episódio, né? Só falando. Depois do Milo, quem olha o quadro é o Olivier, que olha o quadro do piano, e, mano, eu vou falar a real. Essa cena do quadro do piano, do Olivier no quadro do piano, em qualquer outro episódio dessa temporada, se essa cena tivesse no primeiro, segundo, terceiro, qualquer outro episódio, essa teria sido minha cena favorita do episódio. É que nesse a competição foi muito forte, mas, mano, eu achei essa cena tão absurda. Eu achei muito, muito foda. É o melhor quadro, de longe é o melhor quadro, esse do piano, em questão de mecânica. Mano, toda a ideia dele é muito legal. Dele pegando 3 portas de cada vez, aí cada porta é uma nota musical. E aí você escolhendo as portas certas faz a música, a melodia certa que a Noralma tava tocando provavelmente. E sempre que o Olivier passava pela porta certa, tocava a nota certa, né, que é da música mesmo. E tocava, tipo, na live mesmo, durante, tipo, da gente ouvir a nota, né. Que mais pra frente a gente percebe que era o Olivier que tava tocando realmente na vida real, caso dentro da RPG, né? E, velho, toda a mecânica de, tipo assim, o sentimento que o Olivier tava sentindo era o que ele era a dica, né, pra qual maçaneta, qual porta ele abria, baseado nas imagens das portas. Mano, sei lá, eu achei isso tão legal, porque esse é um quadro de muito... Parece que abre muita brecha
pra desenvolvimento de personagem. E o Selbit fazendo, né, as perguntas de o que cena da sua vida lembra esse sentimento. E ali o Olivier respondendo, né, o Goulart respondendo o que o Olivier passou, que fez ele sentir essas coisas. E, mano, pesado, velho. Pesado demais, ao que tudo indica, né? Pelo que a gente pôde ver, tanto na parada da luva, do bagulho de não foi um acidente, e dele se sentir abandonado, e das outras crianças serem más com ele. Ao que tudo indica, o Olivier tentou suicídio, né? Ele tentou tirar a própria vida em algum momento, que ele não conseguiu. Talvez cortando o pulso, mas ele não sabia como fazer, porque era muito novo. E aí ficou tudo arranhado a mão dele. E é toda cheia de cicatriz, e por isso ele usa luva hoje. Pesado, velho. Pesado, forte. E aí com isso a gente tem acesso à chave do baú do Constantino, né? Da família Moretti. Mas isso a gente só descobre mais pra frente. E aí nessa hora era pra Amélie olhar o quadro da Noralma, o que acaba não acontecendo porque o pai dela olhou antes, né? E o quadro tá todo derretido já. E assim, aí nesse caso ficou meio que um mistério, né? Porque quando a Amélie olhou, o quadro não derreteu. O quadro tava normal ainda. Mas quando o pai dela olhou, ele derreteu. Será que o pai dela, o Montel, conseguiu responder, tipo, certo a Noralma? Não acho que ele teria conseguido, né? Então será que tem um limite, tipo, de quantas tentativas podem ter no quadro antes dele ser derretido completamente? Enfim, o pai dela viu o quadro da Noralma e eles não tem mais o que fazer com esse quadro. Então eles ignoram e vão pro terceiro andar de qualquer forma. E a gente começa a explorar o terceiro andar, mas não antes do Montel sair correndo, obviamente, porque ele é posto contra a parede. Quando o Milo questiona por que a criatura não matou ele e só o Bartô. Mais pra frente no episódio a gente descobre, né, que não existe criatura. Quer dizer, existe agora, mas não existia. E ele fica apreensivo nessa hora, né, ele não sabe o que responder. E ele sai correndo antes que seja encurralado e tenha que falar a verdade. Mas nesse momento a gente encontra também uma surpresinha que tava esperando a gente lá embaixo, que é o zumbi de sangue da Lívia, que não é exatamente um zumbi de sangue, é isso que eu tô achando estranho, né? O Celestino, então, agora a gente sabe que ele não era o Celestino mesmo. Ele era já um zumbi de sangue, já tinha morrido e voltado. Mas eu acho que eu cheguei a falar que isso era uma possibilidade no vídeo de primeiras impressões do episódio 6. E a gente tem a luta contra o zumbi de sangue não zumbi de sangue, né? Tipo, é o corpo da Lívia, tipo, meio zumbificado. E é muito satisfatório ver como a gente lida bem com esse bicho, velho. O Vanderlei dá um puta estrago nela com um rifle. E, mano, os nossos especialistas e ocultistas e combatentes arrebentam ela, não dá nem pro cheiro. O Montel fica bem machucado, mas ele se vira, ele sobrevive. Mas, mano, muito legal ver eles lutando certinho assim e bonitinho e fazendo um estrago, mano. A equipe, ela tá bem forte até, se você parar pra ver. 4 pessoas com 5% e uma com 10. Tudo bem que eles não são nem, tipo, né, não estão nem com todas as perícias e todos os poderes e todos os bônus. Mas eles ainda estão muito fortes, né? Tipo, realmente uma ajuda, é uma diferença muito absurda que faz sair de 0% pra 5%, meu Deus. E aí, enfim, a Lívia machuca bastante o Montel, mas o Vanderlei consegue salvar ele e eles algemam ele na escada pra ele não ir embora. E aí a gente sobe finalmente pro terceiro andar. E lá, meus amigos, muitas coisas muito interessantes acontecem. E olha, sendo sincero, é muita informação, principalmente com relação ao baú do Monte. Tipo assim, o resto, né, que a gente viu lá no quadro, na revelação do Barnabé, também foi muita informação, mas informação que a gente entendeu. Agora, o que a gente descobre no quarto do Constantino, especificamente, é informação muito sem nada ainda, entendeu? Ah, mas antes disso tem o bilhete que o Barnabé deu pro Montel, falando pra ele, né, pra ele encobertar, pra ele fazer tudo bonitinho o assassinato do Bartô. E esse bilhete, ele tem algumas informações bem interessantes. Ele fala como, tipo, o Barnabé fala, né, que ele vai pintar um quadro novo, no caso que o Barnabé tava pintando, né, e o Montel aparentemente não, confirmado, né, tava de complô com o Barnabé pra causar medo na ilha, pra fazer a ilha acreditar na existência dessa criatura e pra invocar esse bicho mesmo, né? E aí muitas perguntas são levantadas, porque, beleza, o Barnabé a gente descobre mais pra frente que tava com o Constantino, aprendeu a pintar com o Constantino, criou essa condição de não conseguir, né,
eu vou ter que ver de novo o nome, velho. Prosopagnosia. O Barnabé criou essa condição nesse dia e desde então queria subir no terceiro andar de novo, mas nunca conseguiu. Porque, enfim, o Constantino mandou refazer a entrada e blá blá blá. Mas, graças ao Montel e ao Cavalcante, que abriram novamente a entrada do terceiro andar, ele conseguiu chegar lá e fazer o serviço deles. Peraí, eu tô pulando, tô indo pra onde eu não deveria ir, deixa eu voltar um pouco. Enfim, o que a gente sabe, que a gente descobre a partir desse bilhete, é que os dois estavam de tramóia por algum motivo específico, pra afinar a membrana e causar o caos e o meio da destruição pra trazer a criatura. Agora sim, subindo no terceiro andar, a gente encontra no baú do Constantino coisas interessantes. A gente encontra, se eu não me engano, uma carta de um ancestral muito antigo do Constantino, que assim, eu não tenho a carta aqui agora, porque não tá na wiki ainda nem nada, mas pelo que eu me lembro, ela cita Tenebris, cita uma ordem, tipo um galho da ordem, assim, que saiu da ordem, parece ter basicamente o mesmo propósito, sei lá, e que veio pra ilha de Típora por um motivo desconhecido ainda, mas que aparentemente no passado tava dando bosta. Essa ilha, a gente, agora a gente descobriu os segredos mais recentes dela, mas olha, tá dando merda nessa ilha faz um tempo. Isso daí que a gente descobriu tá acontecendo agora, mas antigamente tava dando muito ruim também. Tem muitas coisas a respeito desse lugar, da história dele, que a gente ainda não sabe. E, mano, sobre Tenebres, a gente não faz ideia do que é isso até hoje, né? Mas definitivamente é uma das coisas, velho. Agora sim, finalmente, depois de tanto tempo, o segredo na ilha tá começando a chegar mais próximo das outras temporadas em alguns aspectos, em algumas coisas, e começando a querer caminhar pra explicar alguma coisa de fato. Porque por enquanto, né, só mais perguntas estavam surgindo e não respostas. E junto dessas cartas no baú do Constantino, a gente encontra uma puta de uma arma zona amaldiçoada com energia. Deixa eu ver se eu acho o nome dela certinho. É a Consolata, mano. Arcabuz Consolata. Uma arma muito zica. O design dela é foda. E é uma arminha que faz um estrago até, viu? Não é por nada, não. Eu achei muito zica a mecânica dela. Mais pra frente, né? Quando o Vanderlei usa no Bartô ela. Nossa, eu achei muito louco a mecânica dela de o Cellbit escolher as cartas e ela dar o dano baseado nas cartas que o Vanderlei escolher, né? Os dados de dano. Achei muito louco, muito, muito louco. Me pergunto se vai ter uma coisa parecida no livro, né? Porque os itens amaldiçoados, vai ter muito item amaldiçoado aí na próxima atualização do livro. Seria muito louco se a Consolata tivesse no livro, né? Porque aparentemente esse item aí é bem histórico, né? Ele é bem antigo e eu acho que encaixaria legal. Se não ela, mas um item com um efeito similar. E enfim, finalmente no terceiro andar a gente olha pro quadro que esconde a verdade. O quadro que revela todos os segredos, não todos, mas o maior dos segredos, que é que o Barnabé era o maldito responsável por toda essa desgraça acontecendo na ilha recentemente. E o que é mais inacreditável é que o Hakim adivinhou essa porra. O Hakim sabia, mano. O Hakim tava desconfiado desse cara há muito tempo. Pra quem não viu o Wardencast com o Hakim, o Hakim foi no Wardencast recentemente e no Wardencast ele comentou que tava muito desconfiado do Barnabé, porque ele era um cara muito legal e o Cellbit gostava de fazer a gente de otário, né, e pôr um cara muito legal pra ser o vilão, e ele afinou a membrana quando podia, e nossa, cara, eu fiz a porra de um tweet que até apareceu no intervalo, cara, tweets que envelheceram mal, mano, chamando o Barnabé de Gigashed por ter confrontado o Evandro e causado pânico, mostrando o quadro na igreja. Olha, que idiota do caralho, olha como eu fui manipulado que nem um imbecil, velho. Mano, se eu encontro o Barnabé na rua, puta que pariu. Enfim, e aí a gente vê a cena do Cavalcante subindo no terceiro andar com o Montel, né? Que o Montel fala que, tipo, o que eu preciso tá no terceiro andar. O Montel fala que a resposta do que ele perdeu tá no terceiro andar, um bagulho assim. E ele precisava recuperar o que ele perdeu no terceiro andar. Então quer dizer que desde esse dia o Montel já tinha zerado a sanidade. Desde o quadro da Noralma ele já tava com a sanidade zerada. Mas a Angelina não percebeu em momento nenhum que ele tava biruta, virado da cabeça. Ele não parecia maluco. A gente viu ele tão normal no começo do episódio 5, no episódio 4, eu achei ele tão normal, velho. Ele já tinha zerado a sanidade por ter olhado pro quadro da Noralma. Eu achei um pouco confusa essa parte. Talvez ele tava fingindo, pô, mas o maluco é um ator foda, né? Enfim, o Cavalcante sobe com o Montel pro terceiro andar e é assassinado pelo Barnabé lá mesmo. Talvez não lá, mas enfim, o Barnabé pega ele de surpresa e mata ele lá, mano. Provavelmente foi a partir desse momento também que o Barnabé e o Montel começaram a, né, se conheceram ali e começaram a organizar as coisas
pro plano deles, né? Que aí fica a dúvida na minha cabeça. Qual exatamente é o plano do Barnabé? Tipo, o que ele realmente quer? Porque o Cellbit narra que o Barnabé, tudo que o Barnabé queria era sentir aquela sensação, mais uma vez, sensação de olhar pro quadro do Constantino pela primeira vez e pintar o quadro pela primeira vez, se pá. Mas o que o Barnabé realmente queria e que envolvimento ele tem com o ocultismo ou com qualquer organização ocultista, ou se ele tiver algum, porque o que ele fez é coisa de ocultista, né? O que ele tava fazendo nessa ilha esse tempo todo é coisa de ocultista. Ele tava afinando a membrana pra trazer uma criatura e, tipo, beleza, a gente descobre que ele é, tipo, sociopata e tal, além da proparoxítona lá, da condição dele, mas eu ainda tô um pouco em dúvida de um motivo exato dele ainda estar fazendo isso, né? Eu não sei, as motivações específicas do Barnabé ainda são um pouco turvas pra mim, assim, eu tô tentando entender elas um pouco. Mas e enfim, né, plot twist foda, e a gente percebe, né, nessa hora também que realmente a criatura não existia, né? A gente ligando os pontos de que o Barnabé, esse tempo todo, foi o assassino do Cavalcante e que ele, de complô com o Montel, assassinou o Bartô. Ele então pintou os quadros, tanto do Cavalcante quanto do Bartô, e meteu uma criatura ali, meteu o louco de uma criatura que devorava rostos, né? Provavelmente ele usou a tinta que ele encontrou no terceiro andar, né? Que tinha muita, né? Aquele material, daquele lodo que derrete as coisas, né? Ele usou aquilo pra derreter o rosto da galera. E aí, como ele não enxerga rostos, né? Ele não, tipo, não é que ele não enxerga os rostos, é que ele não consegue diferenciar. Pra ele é tudo igual. Então, ele usou dessa desculpa de a criatura matar tirando o rosto, porque ele não precisava desenhar o rosto deles no quadro, né? Ele podia só desenhar um buraco no lugar do rosto, que era exatamente como ficava o corpo. E aí o objetivo dele era criar todo esse medo, essa mitologia ao redor desse bicho, pra eventualmente trazer ele à vida de fato. E funcionou, mano. Parabéns pra ele, simplesmente. E aí, enfim, depois de ver tudo isso no quadro, a gente descobre a senha da maleta do Cavalcante, né, no meio do flashback, e abre ela e encontra o que tinha dentro, que era o diário dele, né, com as anotações dele, fofíssimas. Inclusive tem uma artezinha do Veríssimo, né, nessas anotações. Ele falando, tipo, falando que depois eles vão ter que dar o relatório pro Barbudinho, acho que ele chama o velho assim. Mas, mano, o que eu achei muito louco na maleta dele é o medidor de afinação, de afinamento de membrana, mano, pra ver se a situação tá boa, tá ruim. Mano, eu achei esse um aparelho muito zica e, tipo, e fisicamente ele tava lá também. Mano, sério, a equipe que faz... Eu nunca vi ninguém elogiando isso muito, mas os brother responsável por fazer os objetos, né, tipo, no estúdio físicos, então os quadros, os documentos, a maleta do Cavalcante, até na Calamidade, o Grimório, né, do Diário de Deus, que é de longe o mais bem feitinho, tipo, o mais detalhado, o mais trabalhoso provavelmente de ter feito. Mano, que bagulho doido, velho. E aí o Wanderlei já se utiliza dele pra chamar ajuda. E a gente imagina que ele tá chamando ajuda, né? E, mano, nossa, tomara que chegue mano, tomara que chegue o Arthur nessa porra aí. Tomara que chegue o Dante, velho. O Dante difícil porque o Hakim tá interpretando o Wanderlei, né? Mas, pô, mano, podia colar o Baluzão aí, não podia não? É que o Calango tá de férias, né? Mano, o Rubens, pronto, chega o Rubens. Pior que o Rubens, não ironicamente, ia ajudar pra cacete nessa situação, mano. Ele tem, tipo, mais de 50% de né. Quem deitasse, ele levantava. Quem precisasse de medicina, ele dava. O Rubinho ia salvar várias vidas se ele tivesse aí, se ele aparecesse aí, mano. Mas enfim, né, agora é tarde demais. Agora a gente tem que lidar com a criatura que tá aí na nossa frente. E falando em criatura, quando a gente volta pra vila, a gente descobre que o inevitável aconteceu, os corpos levantaram. Eu acho que eles não tinham levantado antes ainda, porque a membrana não tava fina o suficiente, talvez. Mas, assim, se tem uma coisa que a membrana tá agora, é fina. Então, o Bartô e o Cavalcante levantam, e o Bartô, mano, o corpo dele é enorme, né? O cara é uma besta. Então, ele furioso, correndo pra cima do Otávio. E o Otávio, mano, posso falar? Provavelmente se tornou meu NPC favorito nesse episódio, assim, talvez junto com o Barnabé, né? O favorito no sentido de que o melhor, né, mesmo. Não que eu mais gosto como pessoa, tá? Pelo amor de Deus, eu odeio o ser humano Barnabé, mas o vilão Barnabé, personagem Barnabé é muito foda. Talvez o melhor vilão ser humano normal que já teve em ordem. Não teve muitos vilões seres humanos normais em ordem, né? Acho que definitivamente. No ser humano normal é o melhor vilão de ordem, é o Barnabé. Mas o Otávio tá logo ali, mano, logo atrás. O desenvolvimento, né, de personagem dele, assim, mandando o zumbi mais pra frente, o zumbi do Cavalcante vir pra cima e atirando nele pra caralho. E, mano, o moleque corajoso, mano. O moleque perdeu o medo mesmo, mano. Achei foda. Tomou a porrada e tancou, mas enfim, isso aí é mais pra frente, né? Eu achei muito legal nessa luta do Bartô como a gente pôde ver a equipe
de novo trabalhando muito bem junto e tendo ali uma boa ideia já de como fazer as coisas. A Bárbara tancou surpreendentemente bem, aguentou muita porrada. Van Debas fez um estrago com a consoante? Não é consoante o nome da arma. É Consolata. E graças a isso, o zumbi do Bartô caiu até que rapidinho. Enfim, chegando na vila, a gente vai direto pra casa do Barnabé. E lá a gente descobre sobre a condição dele de prosopagnosia. Olha, consegui. De que ele não sabe diferenciar rostos, né? E descobre uma coisa bem bizarra no quarto da Amora, né? A gente vê ali que ela tinha um alçapão que levava pra uma caverna embaixo do quarto dela. E lá a gente viu alguns desenhos, alguns da Amora, mas outros mais antigos e um pouco mais bem feitos, que eram do próprio Barnabé, que era tudo uma estratégia dele de marketing pra invocar a criatura, eventualmente. Um belíssimo ocultista, né? O cara sozinho aniquilou a membrana de uma ilha inteira debaixo do nariz de 2 agentes da ordem, mano. É foda. E aí tem a cena da igreja e, eventualmente, a cena da aparição do bicho, que aí o nome dele, né, a gente pode escolher. Eu imagino que esse vai ser um bicho que o fandom, vai ser mais o fandom que vai escolher o nome dele, né? Mas, mano, essa cena da igreja é facilmente a melhor cena do Segredo na Ilha inteiro. Eu achei muito louca a mecânica de cada um ter um segredo, e eles, se soubessem os segredos de cada um, tinham vantagem no teste pra convencer. E, mano, os personagens ali mandando muito bem, tentando convencer o pessoal. A Amelie e o Milo, no caso, a Amelie, o Milo e a Bárbara carregaram, né, nas costas. Porque o Vanderlei até tentou convencer o Adrian, não conseguiu. E o Olivier nem tentou nada, né? O cara nem abriu a boca. O que, sinceramente, é bem no personagem dele mesmo. Não tinha o que ele tentar convencer ninguém, no máximo a mãe dele, mas a Amelie pulou na frente dele nessa. Então, não é que ficou sem o que fazer. E aí, enfim, no fim das contas, eles até conseguem convencer bastante gente, mas o destino da ilha é inevitável. Vai todo mundo morrer hoje e todos eles escutam o sino. E sobre essas duas coisas, sobre todo mundo vai morrer hoje e escutar o sino, isso ainda são duas coisas que estão na minha cabeça, que ainda não foram explicadas e que precisam ser explicadas ainda nesse próximo e último episódio. O sentimento que os personagens todos tiveram quando o quadro do Bartô foi encontrado, de que todo mundo vai morrer amanhã, eles tiveram. Por que exatamente? Porque assim, o Montel começou a falar disso, né? E começou, talvez, provavelmente o Barnabé começou a espalhar isso. Mas isso vai muito além deles terem falado sobre. O Olivier, no momento que viu o quadro, sentiu isso. Isso era um sentimento que tava realmente com os players, sabe? Era uma coisa que eles acreditavam de verdade. Não era simplesmente uma coisa que o Barnabé espalhou. Era um sentimento intrínseco deles. Quando o sino tocasse, todo mundo ia morrer porque a criatura ia buscar todo mundo. E principalmente o rolê do sino. Esse sino, ele existe. Tipo, não o sino fisicamente, talvez não, mas tipo, o conceito do sino, ele tá aí há muito antes dessa história dessa criatura, né, que o Barnabé começou a inventar, né? O Constantino relatava o sino, a família Vurutoren relatava ouvir o sino, e é importante ressaltar que o segredo da ilha que o Constantino descobriu não é esse que a gente descobriu agora sobre o Barnabé e tal, é o segredo atual da ilha, mas o antigo segredo dessa ilha, o segredo dessa ilha que tá há muito tempo já, a gente não sabe, que é o segredo que os Vurutoren mostraram pro Constantino, né? Que tinha eles mandaram uma carta pro Constantino falando assim: você é merecedor de conhecer o segredo da ilha. Então tem caroço nesse angu ainda, tem muita coisa pra gente descobrir ainda na ilha de Típora. E eu espero que a gente tenha todas as respostas no próximo episódio e não mais perguntas, porque eu tô cansado disso. Tô cansado de segredos, não aguento mais. Não quero mais segredos na minha frente, mano. Tira isso da minha frente, não aguento mais isso. E enfim, o episódio termina dessa forma, com todo mundo prestes a ser devorado pela criatura no próximo e último episódio de O Segredo na Ilha. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Não se esquece de dar um like e comentar sobre o que você achou, sobre o que você concorda ou discorda de mim, e sobre o que você achou de O Segredo na Ilha de modo geral. Não acabou ainda, mas já dá pra ter uma noção legal. Entra no meu canal do Discord, o link tá na descrição, e me segue no Twitter, @fanordem, também na Twitch, Senhor Veríssimo, com um 0 no lugar do O no final. Além disso, amanhã, segunda-feira, sai um vídeo muito especial aqui no canal, um vídeo que eu tô trabalhando há bastante tempo e que eu gostei muito do resultado final. Então amanhã, às 19 horas, fica ligado aqui no canal, eu prometo que vai valer a pena porque é um baita vídeo. Se inscreve no canal pra toda semana receber mais conteúdo de Ordem Paranormal. Eu sou o Senhor Veríssimo e até a próxima. Tchau!